o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Você trouxe a Bíblia? Então pega ela na mão. Vamos confessar juntos. Diga: esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Queridos, essa confissão começou há mais ou menos uns 50 anos atrás ou mais. E quem começou a fazer essa confissão foi um homem chamado John Osteen. E ele tinha uma igreja pequenininha na época, e ele pegava a Bíblia dele, levantava e confessava. Hoje a igreja dele, ele já morreu, foi estar com o Senhor. O filho dele pastoreia essa igreja. A igreja dele é aquela ali, ó. Apaga a luz para a gente ver melhor aquela ali. Apaga aquela luz ali, ó. Aleluia. Então ele levantava a Bíblia dele e falava: eu sou, eu tenho, eu posso, eu sou, eu tenho, eu posso. Há mais de 50 anos. E essa igreja deve caber 50, 60 mil pessoas. Isso era um ginásio de basquete. E Joel Osteen comprou, a igreja comprou, a igreja de Lakewood. E eles construíram essa enorme igreja. Vocês veem que ele fica bem pequenininho ali embaixo ali, ó. Bem pequenininho, dá para ver ele ali? Bem pequenininho, quer dizer que é muito grande. Aqui, ó. Muito grande, não é? E lá em cima a foto dele no telão. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. E o Senhor vai me aumentar cada vez mais. Diga isso: o Senhor vai me aumentar cada vez mais. A mim e aos meus filhos. Aleluia. Por quê? Porque com certeza. Porque com certeza. Não é talvez. Eu disse porque com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a minha esperança. Aleluia. Glória a Deus. Agora mostra a nossa, mostra a nossa. Aleluia. Cadê a nossa foto? Tem alguém na mesa? Aleluia. A Gabi está lá, vai colocar pra gente a foto. Aleluia. Isso daí foi o evento, o workshop que nós tivemos aqui, não é? O pastor Eliezer está bem ali. E colocamos essa foto. Nós estamos crescendo, queridos. E você sabe que quanto mais você acreditar nisso comigo, mais nós vamos crescer. Quanto mais você acreditar nisso, mais nós vamos crescer. Mas eu não sei não, pastor. É melhor você começar a saber, porque senão você vai ver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Aleluia. Quem sabe que nós somos espírito? Somos espírito. Temos uma alma. E habitamos dentro desse corpo. Amém? Presta atenção. Aleluia. Aleluia. O Senhor é fiel. 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 Eu estou agradecendo a Deus porque eu percebo a unção dele aqui, então eu estou feliz com isso. O Senhor é fiel.
O Senhor é fiel. Aleluia. Aleluia. O Senhor é fiel. Aleluia. Um pregador inglês chamado Smith Wigglesworth, ele disse que ele acordava pelas manhãs e ele não perguntava para Smith como o Smith estava se sentindo. Ele dizia para o Smith como o Smith deveria se sentir. Ele não perguntava como é que você está hoje. Não, ele dizia: você está bem e vai ficar melhor no dia de hoje. Você não deve acordar de manhã para ver como é que você está. Eu vivo 20 anos na palavra da fé. E eu conheci muitas pessoas através dos anos. E eu vi pessoas se afastarem dessa palavra. Eu vi pregador bom, se afastar dessa palavra. E algumas pessoas acharam que a palavra da fé não funciona. Outras estão tentando acreditar. Mas sabe de uma coisa, querido? Eu tenho a prova dela na minha vida. Ela está funcionando cada vez mais para mim. E quanto mais você vive na palavra da fé, porque a palavra da fé é a palavra de Jesus, é a palavra que Paulo pregou. Crie, por isso falei. Este é o espírito da fé. Quando eu ouvi a primeira vez, eu não sabia se era certo ou não. Mas eu comecei a gostar desse ensinamento que falava de fé. E eu era de uma igreja pentecostal, bem tradicional. E a igreja não cria muito naquelas coisas que eu estava aprendendo. Mas como eu comecei a comparar aquilo que eu estava ouvindo com a palavra que os profetas pregaram, que os apóstolos pregaram, e eu comecei a perceber que era igual, era a mesma coisa. Eu não queria mais saber do que a igreja estava ensinando. Eu queria saber do que Paulo tinha ensinado, do que Pedro tinha ensinado, do que os apóstolos tinham ensinado, do que Jesus tinha ensinado. E eu preferi ficar com a palavra da fé. Agora, nós precisamos agarrar como um pitbull agarrando um osso. Se um pitbull morde alguém, muito difícil você fazer ele soltar. Se um pitbull agarrar um osso, é muito difícil ele soltar. Você precisa agarrar essa palavra e ficar com ela, nadando, afundando, subindo ou descendo. Porque houve épocas na minha vida que parecia que eu realmente ia afundar. Houve épocas na minha vida que parecia que não ia dar certo mesmo. Mas eu estava como um pitbull, agarrado no osso. Eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Uma pregadora chamada Lilian Yeomans, que ela ensinou muito fé e cura. Ela foi curada, então ela ensinou muito esse assunto. Ela disse que fé é você estar andando, passando em cima do abismo, somente com a palavra de Deus debaixo dos seus pés. Eu não sei se você entendeu isso. É você andar em cima do abismo, somente com a palavra de Deus te sustentando. Não tem evidência, não tem nada que te diga vai funcionar, não tem nada que te diga vai dar certo, mas você está firmado na palavra de Deus, você está em cima da palavra de Deus, você pisa o seu pé firme, independente dos ventos que sopram, independente da tempestade que passa, e você fica firme nela e diz: eu não vou abandonar você, eu vou estar com a palavra de Deus o tempo todo. Vai
Vai funcionar, querido. Vai funcionar. Funcionou para o John Osteen. Vai funcionar para você. Funcionou para Kenneth Hagin. Vai funcionar para você. Funcionou para o Bud Wright. Quando ele chegou no Brasil, ele não tinha apoio. Não tinha ninguém dos Estados Unidos para mandar dinheiro para o Bud. E ele foi para Campina Grande. E ele chegou lá numa cidade muito pobre, que aliás há 25 anos atrás era muito pobre mesmo. E ele pegou uns meninos, as meninas lá e disse para eles: vem aqui. Nós vamos estabelecer um ministério muito grande aqui no Brasil. E nós vamos começar aqui no Nordeste, em Campina Grande e em todo o Nordeste. E depois disso nós vamos subir. Eu disse subir, mas é descer. Nós vamos descer. Chegou em Pirituba. Ele disse: nós vamos. Ele estava dirigindo uma perua velha. E olhava para o Guto e dizia assim: Guto, você vai ver o tanto de igreja que nós vamos ter. Ele disse assim: você vai ver o tanto de igreja que nós vamos ter, rapaz. Sâmia, presta atenção. E ele disse que Deus disse para ele: Bud, fica firme com essa palavra, porque um dia eu vou soprar sobre esse ministério. Um dia eu vou soprar sobre esse ministério. E as coisas estão acontecendo, querido. Aleluia. 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 E eu estou nessa visão. E eu vou ajudar nessa visão. E eu vou treinar pessoas para essa visão. E nós vamos ocupar muitos lugares, muitos territórios. E eu quero a minha parte. E eu já peguei a minha parte. Do que você está falando, pastor? Esta é a palavra da fé, que eu creio. Ainda muitas pessoas vão abandonar isso, queridos. Ainda muitas pessoas vão abandonar isso. Mas você tem que ficar firme, agarrar como um pitbull. Aleluia. Quer aprender alguma coisa hoje? Eu vou recapitular algumas coisas. Vou abrir para perguntas hoje. E ainda vai ter tempo para a gente fluir com o Espírito aqui. Se você quiser, fica disponível aí. Eu escutei o Herênio Ramiro falar o seguinte: se Deus não quisesse se mover através de você, e agora eu estou falando com você aí, se Deus não quisesse se mover através de você, Ele não teria vindo morar dentro de você. Ficou mais fácil, não ficou? Então eu vou falar de novo para algumas pessoas que não ouviram. Aleluia. Aleluia. Se Deus não quisesse se mover, usar você, se Ele não quisesse usar você, você acha que Ele teria vindo morar dentro de você? Ele não teria. Ele não teria. Ele não teria. Ele não teria vindo morar dentro de você. É melhor você entender isso, porque Deus está falando com você hoje. Se Ele não quisesse usar você, Ele não viria morar dentro de você. Aleluia. 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 Então vai se preparando no seu lugar, que hoje pode acontecer com você algumas coisas sobrenaturais do Espírito. Aleluia. E eu já estou ficando pronto. Aleluia. Ei, aleluia. Aleluia. E quando Davi tocava a harpa, e quando Nicolas tocava o teclado, quando Nicolas tocava o teclado, aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Quem sabe que Deus não pode mentir? Deus não pode mentir. Se Ele mentir, meus queridos, Ele não é Deus. Se Ele mentir, meu querido, minha querida, Ele não é Deus. Então, se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Você se alegra com isso? O que você está falando, pastor? Aquilo que Ele disse para você que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não se esquece de nós. Aleluia. 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 Oh, rabacatarabasarabacantarabasi. Nerebaramase bababacacete terebabacatarabasi. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Reis, capítulo 13. Eu não sei por onde começar, então vamos começar daqui. Aleluia. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 13. Guia, Pai, guia, por favor, guia, guia, guia. Aleluia. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prende-o, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria o pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Queridos, nós estamos falando nessas quintas-feiras, e hoje é o último dia, por isso hoje eu vou abrir para perguntas também. E eu quero tornar hoje a aula bem prática. Quando sabe que hoje é uma aula, ensino? É um culto de ensino. Então eu vou tornar a aula bem prática, para que nós possamos juntos aprender mais prático, mais facilmente, tá bom? Aqui o que está acontecendo? Veio um homem de Deus, a Bíblia não fala o nome desse homem, mas fala o nome do rei que estava corrompido. E esse profeta profetizou contra o rei e contra o altar. E o rei mandou prender o profeta. Só que o profeta, ele tinha sido enviado pelo Senhor.
E quando ele mandou prender, a mão desse rei secou na hora. E ele implorou, como você leu aí, para o profeta clamar a Deus para que a mão dele voltasse ao normal. E o profeta fez, a mão do homem voltou. Agora, o rei queria que o profeta viesse até a casa dele, porque ele queria presenteá-lo, né? E ele disse: o Senhor disse para mim para não voltar pelo mesmo caminho, não comer pão, não beber água e não aceitar nada. Então ele foi embora e foi por outro caminho. Agora, como eu quero ensinar algumas coisas hoje, e dentro desse assunto tem algumas coisas muito boas para se aprender, eu quero continuar lendo do 11 aqui com você. Morava em Betel um profeta velho, é a continuação, tá? Agora é um outro profeta, um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Os filhos do profeta velho contou o que o profeta novo tinha feito. As palavras que disseram ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai é o profeta velho: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, né? Também eu sou profeta, é o profeta velho falando. Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Está entre parênteses, porém mentiu-lhe. O profeta velho estava mentindo. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, presta atenção nisso, gente, vai ensinar muita coisa para você. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou. Eu vou parar aqui, já deu para você entender. Vocês entenderam o que aconteceu aí? Todo mundo entendeu? Mas eu vou repassar na história. Tinha acontecido aquela primeira situação, onde eu li com vocês e expliquei. E aí chega a segunda situação. A segunda situação é um profeta velho que estava na cidade e que tinha ficado com ciúmes do profeta mais novo. Ele tinha ficado com ciúmes. Por isso, ele fez o profeta novo voltar com ele. Como que ele fez? Ele disse que um anjo apareceu para ele, e o anjo disse para ele que era para ele falar para o profeta que o profeta deveria voltar. O profeta tentou explicar: não, mas o Senhor falou para mim não voltar. Não, mas o anjo disse para mim falar para você voltar. Ele voltou. Agora presta atenção nisso. Lembra que está escrito entre parênteses que ele estava mentindo? Sim ou não? Você está acompanhando comigo? Eu quero que todo mundo fique aqui comigo para aprender alguma coisa. Já que ele estava mentindo,
eles voltaram, ele conseguiu convencer, eles voltaram. Quando eles estavam na mesa, a Bíblia diz, e é a minha Bíblia e a sua que diz, que veio a palavra do Senhor ao profeta velho, e este disse: você foi rebelde, não obedeceu o mandamento do Senhor, por isso vai te acontecer assim, assim, assim. E aconteceu exatamente o que o profeta velho havia falado. Um leão estraçalhou ele, matou e deixou no caminho, nem comeu ele, deixou ele pelo caminho. Por que eu quero pegar essa história e olhar com você? Queridos, eu falei aqui outro dia que muitas vezes pessoas têm sido movidas pelos dons do Espírito e ao mesmo tempo movidas por espíritos malignos. A mesma pessoa. Muitas vezes tem acontecido isso. Eles entregam a palavra de Deus e muitas vezes na mesma sequência ou até dias depois eles entregam palavra que veio do diabo. E por causa de emoções, por causa de vontade pessoal, é que acontece isso. Agora, como eu estou ensinando dentro do mover do Espírito, e eu preciso ensinar cada coisa para você, e até preciso ensinar, é por isso que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 14, ele disse: julgue as profecias. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, leia comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos juntos, vamos aprender. Versículo a partir do 19, se você encontrou aí. Leia comigo. Versículo 19 diz: não apagueis o quê? O Espírito. No 20, não desprezeis o quê? Não desprezeis as profecias. No 21, julgai todas retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Dentro do contexto onde você não deve apagar o Espírito, não deve desprezar as profecias, diz que você deve julgar todas as coisas. Do que Paulo está falando? Paulo, quando ensinou isso, ele sabia que muitas pessoas iam ser usadas por Deus e muitas iam deixar-se ser usadas também pelo diabo. Como foi Pedro, eu falei aqui numa quinta-feira, que Pedro deu uma revelação poderosa, que Jesus elogiou ele, e na sequência seguinte, Jesus precisou repreender o demônio dele. Foi quando ele disse: quem vocês dizem que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus apontou: eita Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você, né? Aí depois Pedro tentou aconselhar Jesus: olha, não vai para a cruz não, rapaz, que isso, não deixa acontecer isso com você não. Para trás de mim, Satanás. Na sequência, quer dizer, ele foi usado por Deus, foi usado pelo diabo na mesma hora. Ele pôde falar por Deus e pôde falar pela boca do diabo. E nessa história onde eu estou lendo, o homem mentiu. É aqui onde eu quero provocar uma confusão, abrir uma lata de minhoca e depois eu quero, junto com vocês, colocar dentro da latinha de volta. O homem mentiu, deu uma palavra para o profeta que era mentira, e depois ele deu uma palavra de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele falou uma palavra de Deus que veio a se cumprir logo em seguida. Como pode acontecer isso? Como pode acontecer isso? Você pode estar pensando no seu lugar: como Deus pode fazer uma coisa dessa? Aí é que eu quero já dizer para você de cara. Você sabe que se Deus não usar essas pessoas, Deus vai ter problema para usar alguém, para alcançar você? O que eu quero dizer com isso? Deus não usa pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas
Não existe aqui na terra. Aquele que era perfeito já está no céu e mandou o Espírito Santo para dentro de nós. Então, se ele for depender de pessoas perfeitas para usar, ele vai ter problemas para alcançar. Mas pastor, eu sei que tem pessoas que são mais coerentes. Eu sei que tem pessoas, pastor, que são mais fiéis, e é verdade. Eu sei que tem pessoas que são de caráter mesmo, pastor, e é verdade. Mas se Deus fosse usar só essas pessoas, muitas igrejas, muitos lugares ia ficar sem pessoas para falar ou para ser usado nos dons. Você está entendendo o que eu estou falando? Ia diminuir o grupo. Agora, vamos voltar um pouquinho e vamos pensar junto comigo. Deus, Ele usa as pessoas para falar com as outras, ou usa as pessoas nos dons para alcançar as outras pessoas, porque Ele ama as pessoas e Ele precisa alcançar as outras pessoas. Ele precisa alcançar as pessoas. Agora, vamos voltar aqui. Eu falei sobre um caso que aconteceu com a minha irmã está ali, ela deixa eu falar. Eu falei quando ela não estava aqui. Hoje eu vou falar com ela ali, ela está ali no culto, ela deixa eu falar. Então ela estava orando muito em línguas. Quem lembra disso que eu falei? Ela estava orando muito em línguas. Eu vou falar de novo, que tem algumas pessoas que precisam aprender dentro disso. E vocês que já ouviram, vai aprender mais ainda. Ela estava orando muito em línguas. Muito. E Deus começou a falar com ela. Porque ela começou a mergulhar nessa dimensão do Espírito. E Deus começou a falar com ela. Começou a falar coisas que começaram a acontecer e era Deus purinho. Agora, dentro desse mover, ela também começou a ouvir, mas não detectou na hora. Começou a ouvir também a influência demoníaca. Influências demoníacas. O diabo também começou a falar. Por quê? Eu já expliquei, vou explicar de novo, que quando você passa você sabia que as pessoas que são espíritas, aquelas religiões desse tipo aí, você sabia que eles jejuam tanto quanto a gente? Quer dizer, às vezes eles jejuam mais que a gente, né? Mais. Por que será que eles jejuam e nós jejuamos também? As religiões que não seguem o nosso Deus. Por que eles jejuam? Vamos voltar então para a nossa explicação. Eles jejuam porque eles querem ficar suscetíveis à dimensão espiritual. Nós jejuamos pelo mesmo motivo. Às vezes as pessoas pensam que vou jejuar por você, pastor Alex. Vou jejuar por você. Amém, irmão? Obrigado, jejua por mim. Não funciona. Por que não funciona eu jejuar por ele? Não, mas nós vamos jejuar então pelo Gustavo, porque ele é pastor, não funciona. Deve ser pelo Gustavo. Não funciona. Porque se eu jejuar, quem vai ser beneficiado sou eu. Porque eu jejuo para me ficar sensível a dimensão espiritual. Já vou voltar no exemplo que eu estava dando da minha irmã. Eu estou jejuando, eu jejuo para mim ficar sensível. Eu não jejuo para ele ficar sensível, porque se eu jejuar, ele não vai ficar sensível. Quem vai ficar sensível sou eu. Essa daqui não estava dentro do nosso ensino, não. Foi de brinde, tá? Amém? Porque o nosso ensino era outro. Brincadeira. Então eu jejuo por causa de mim. E eu não jejuo para convencer a Deus. Pobrezinho, ele está jejuando já faz 3 dias. Eu vou dar o que ele quer. Não funciona assim também. Muitas vezes a gente pensa que é assim, né? Eu iniciei na igreja evangélica e eu pensava que era assim. Então eu jejuei 4 dias e Deus ainda não me atendeu. Vou jejuar mais um. Eu quero ver se ele não vai dar agora 5 dias. Na verdade, a gente causa tanta bagunça. Não importa se você vai jejuar 5 ou 30 dias. Deus não vai te atender porque você jejuou 30 dias. Mas pastor, tem pessoas que jejuaram 30 e aconteceu o que eles estavam orando. É aí onde eu vou explicar. Quando você está jejuando, você está tornando esse corpo aqui, esse domínio aqui, ele neutro. Você deixa ele neutro, e aquele que está dentro de você, que é você de verdade, não vai estar mais bloqueado por esse daqui. E como ele não está mais bloqueado por esse daqui, por essa carne, ela não domina mais. Quem está lá dentro, que é você de verdade, ele passa a dominar. E quem está lá dentro é espírito.
E se quem está lá dentro passa a dominar e ele é espírito, ele consegue contactar mais fácil a dimensão espiritual. Nós não conseguimos contactar a dimensão espiritual por causa do nosso corpo, que nos atrapalha, nos impede de adentrar essa dimensão. Então eu jejuo para que eu mortifico a minha carne e o meu espírito fica ativo. Estando ele ativo, eu consigo ter contato na dimensão espiritual. É por isso que eu jejuo. Mas pastor, e por que Deus agora atende quando você está jejuando? Por exemplo, essa casta de demônio não sai senão por meio de oração e jejum. O que Jesus estava falando? Eu mudei o assunto, mas eu não pensei em mudar. Então você vai comigo nisso. O que aconteceu? Eles tentaram expulsar um demônio e o demônio não saiu. E Jesus chegou. Aí o pai do garoto falou assim: eles não conseguiram expulsar não. Expulsa aí, Jesus. Aí Jesus expulsou o demônio e eles ficaram pensando: por que ele conseguiu e nós não? Aí Jesus disse: essa casta de demônio não sai senão por meio de oração e jejum. O que ele estava falando? Porque antes dele falar sobre isso, ele disse que a fé deles era pequena, né? Ele falou sobre a fé pequena. E que tem a ver a fé pequena com oração e jejum? De novo, quando você passa a jejuar, o seu corpo, ele sai de cena. Se ele sai de cena, a fé, ela nasce do Espírito, do seu Espírito, não é do Espírito Santo. A fé é do coração, o Espírito. Quando fala coração, é Espírito e um e outro, eles são os mesmos. Coração, e não é esse que bombeia sangue, é o homem interior. Então a fé, ela nasce do Espírito. A fé está no Espírito. Por que muitas vezes todos nós recebemos fé quando nascemos de novo? Todos nós. Você recebeu uma medida da fé quando você nasceu de novo. Amém? Sim ou não? Romanos 12, capítulo 3 diz isso. Agora, quando você jejua, então o seu corpo sai de cena. Quem entra em cena agora? O Espírito. Se o seu Espírito entra em cena e a fé é do Espírito, quem vai estar ativo agora? A fé. Então, quando Jesus estava falando sobre jejum, ele estava dizendo assim: você jejua, o eu lá dentro, ele entra em cena. E esse aqui, a carne, sai de cena. Então o Espírito o seu, não o Espírito Santo, o seu, entra em cena. Então a fé também entra em cena. Então aquilo que você não estava conseguindo crer, você crê com facilidade. Eu estou declarando 500 pessoas. Quando eu entro em fé e declaro em fé, a fé funciona. Por isso que a Bíblia fala: você deve crer com o coração e falar com a boca. Em Marcos 11, capítulo 23. Vamos voltar aqui, onde nós estávamos. Você entendeu essa parte do jejum? Não vai querer jejuar por mim, porque não vai funcionar. Amém? Vai funcionar para você, mas não para mim. Mas pastor, eu não posso jejuar e orar por você? É outra conversa. Mas vamos deixar isso daí para lá. Depois o pastor Alex, o pastor William explica isso aí. Então a minha irmã estava orando muito em línguas, muito. E ela estava adentrando essa dimensão espiritual. Porque quando você ora muito em línguas também, acontece a mesma coisa. O seu espírito, ele passa a ficar mais ativo. Estando ele ativo, você entende por que eu falo muito de oração em línguas? E por que eu oro muito em línguas? Para mim ficar mais em contato na dimensão espiritual. Então se eu oro muito em línguas, eu venho para cá, eu ouço no meu espírito coisas. E às vezes você pensa que sou eu falando, já não sou mais eu falando. Hoje mesmo eu falei coisas que eu nem programei. Falei para você, se você recebeu no seu espírito, vai funcionar para você. Agora, ela estava lá orando, e ela ouviu Deus, e ela também ouviu o diabo. E o diabo deu um apelido para ela. Qual que era o apelido? Naia. E ela pensava que era Deus. Sim ou não? Ela pensava que era Deus. E ali conversava com ela, falava coisas para ela. Aí você pode estar pensando: mas por que Deus deixa? Não é Deus que deixa ou Deus não deixa. Dentro da dimensão espiritual, por que eu entrei nisso? Me ajuda aí, gente. Bom, eu estava falando do profeta velho, profeta novo. Aquele profeta, ele estava acostumado com a dimensão espiritual. Ele estava acostumado. Então era fácil para Deus usá-lo. Ele estava disponível. Então Deus queria falar alguma coisa, usou o profeta para falar
Mas ele tinha acabado de mentir. Deus mesmo assim usou ele. Por quê? Essa história é para mostrar para você que Deus não está usando as pessoas porque elas são perfeitas. Olha, Deus está usando ele. Ele deve ser o mais espiritual da igreja. Às vezes é o mais pecador. Porque a gente gosta de espiritualizar as pessoas quando a gente vê elas sendo usadas por Deus. A gente já diz logo assim: eita, que vaso poderoso. Esse daí deve no óleo, está no óleo, está mergulhado no óleo. Mergulhado. E às vezes o camarada já desviou. Ele aprendeu a atuar na dimensão espiritual. Escuta isso, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode acontecer isso comigo. Eu adentro a dimensão espiritual, adentro. Não vai acontecer comigo. Diz que pode, mas não vai. Eu adentro a dimensão espiritual, estou ali mergulhado em Deus, estou ouvindo na dimensão espiritual, eu ouço Deus, eu fluo nos dons, o dom de Deus opera através da minha vida, mas daqui a pouco eu começo a me corromper. Escuta isso. Eu começo a me corromper. Certo? Seja por dinheiro, por fama, pela mulherada, enfim. Por orgulho, não é? Que eu poderia ficar orgulhoso. Mas Deus me usa, rapaz. Você? Não, Ele usa eu. Então eu poderia ficar assim e poderia me desviar, como aconteceu com Saul. Você sabia que Saul, depois de desviado, ele profetizou debaixo do poder do Espírito? Ele estava procurando Davi para matar. Eu vou matar Davi. Aí tinha uns profetas bem ali. Aí ele chegou lá. Quando ele chegou, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele começou a profetizar. Caiu, levantou e depois: cadê Davi que eu vou matar ele? Cadê Davi? Eu vou matar Davi. Ele estava querendo matar Davi. Por quê? O poder de Deus, o poder do Espírito tinha vindo sobre Saul, tinha vindo sobre ele, porque lá no Velho, como o pastor Alex disse, vinha sobre. Aqui no Novo Testamento vem dentro, vem sobre também. Então o poder de Deus, e ele conseguia entrar naquela dimensão. Uma vez que eu consigo entrar naquela dimensão, eu poderia me desviar. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, que aconteceu com um pregador nos Estados Unidos. Mas antes, deixa eu terminar. Eu poderia me desviar e o dom de Deus ainda estaria operando na minha vida. E muitos de vocês iam pensar: esse pastor, rapaz, ele é uma bênção. Olha como Deus usa ele. É um homem espiritual mesmo. E às vezes já está desviado, camarada. É por isso que você precisa julgar sempre as profecias. Mas pastor, e se for você? Deve julgar sempre, não importa quem seja, não importa. Teve um homem que ele era muito usado no poder de Deus, curas, milagres, cadeira de rodas, as pessoas se levantavam e as pessoas eram curadas mesmo. E ele operava nos dons fortemente. E ele se desviou, cachaça, ele se desviou. E aí ele estava dirigindo numa estrada com a família e o carro bateu, capotou. Quando o carro capotou, aí estava lá ele, a esposa, filhos. Eu acho que um dos filhos conseguiu sair. E ele estava lá. E a esposa dele estava morta. E quando alguém chegou, esse homem era um profeta. Ele disse para a pessoa assim: ó, pega a minha mão, coloca na cabeça do meu filho. Aí pegaram a mão dele e colocaram na cabeça do filho. O filho ressuscitou na hora. Aí ele disse assim: a minha esposa, ele impôs a mão também sobre ela, ela ressuscitou. Ele disse: a minha esposa fraturou o órgão tal, e aconteceu isso, isso e isso com ela. E depois dele falar tudo aquilo, ele morreu. Ele morreu. O poder de Deus operou na vida dele no último dia, e ele morreu. E quando eles levaram a mulher, viva agora, eles foram exatamente onde o profeta tinha falado. E estava ali o problema. E eles conseguiram resolver as coisas. Agora, por que Deus usou esse homem? Porque ele era sensível, ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado a entrar nessa dimensão. Entende? E ele desviou.
eu estou ensinando isso, e eu sempre desejei ensinar essas coisas na igreja, porque a gente acredita muito fácil, a gente chora fácil. Em primeiro lugar, gente, quando você vai receber uma palavra, vê se escuta a palavra primeiro antes de chorar. Eis que... E eu falando, ela chorando. Vamos fazer a cena? Chora aí. E eu falo. E o Senhor está dizendo que... Grita bem alto, bem alto. E o Senhor está dizendo que você... Aí, ela já chorou lá, chorou, descarregou tudo. Aí o Gustavo pergunta: o que aconteceu na reunião? Foi bênção, foi bênção, foi bênção, foi. E o profeta até falou comigo. O que ele falou? Eu não sei, mas falou. Eu estava chorando na hora, falou lá comigo. Entende? Então se controla. Faz aquele bico de criança que vai ameaçar chorar. Segura, engole o choro. Depois chora. Amém? Depois chora. E outra. Aí a pessoa fala. Você não ouviu nada. Ninguém ouviu, né? Que você estava gritando. Não pode nem saber se era Deus ou o diabo. Você entende isso? Por que Paulo disse: em parte conhecemos, em parte profetizamos? 1 Coríntios capítulo 14. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por quê? Porque nós profetizamos baseado na medida que nós conhecemos. Quando eu fui para minha irmã para conversar com ela, eu disse assim: conta para mim a história. Ela contou. Nós estávamos lá na cozinha conversando, ela contou. Quando ela terminou, eu disse para ela assim: deixa eu te falar uma coisa, Deus entrou nessa dimensão, falou com você e aconteceu. E o diabo também começou a falar com você. Como eu sei? Em parte eu conheço. Por isso eu posso julgar. Então a gente quer o mover do Espírito, a gente quer os dons, a gente quer sapatear, a gente quer tudo menos a Bíblia. Menos a Bíblia. Não preciso da Bíblia, eu quero o mover. Eu quero, pastor, que você dá umas 3 pirulitadas e fala uma profecia, a gente vai embora para casa feliz. Mas e a palavra? Não, pastor, palavra não. A palavra é quando você fala: eis que o Senhor está dizendo. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então eu disse para ela assim: o diabo entrou dentro dessa dimensão, começou a falar com você. Aí o que a minha irmã fez? Rapaz, se Deus estava falando e o diabo conseguiu falar, ela parou de orar na hora. Não orou mais. Já está voltando a orar, não é? Já está orando de novo. Já faz alguns anos isso. E essa história que eu acabei de ler, ela mostra para nós que essas coisas são assim e que essas coisas acontecem. E nós precisamos estar esperto. Se Paulo disse 2 vezes, em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, se ele disse para nós julgarmos, então, gente, nós precisamos julgar. Jesus disse: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se Paulo falou já 2 vezes, pelo Espírito, nós precisamos ficar com o que ele disse. Julgar. Como você sabe se eu estou pregando correto ou não? Como você vai saber? Tem que conhecer a palavra. A Bíblia fala em Atos que os bereanos, quem já ouviu esse nome? Bereanos. Eles ouviam Paulo e eles conferiam tudo na Bíblia, o que Paulo estava falando, para ver se o que Paulo falava realmente era o que estava escrito. Agora, como eles conferiam na Bíblia, sendo que não tinha o Novo Testamento? Eles conferiam lá no Velho. Não tinha o Novo Testamento, né? Está aprendendo alguma coisa? Então nós, queridos, nós precisamos ficar esperto com essas coisas. Ele é um homem de Deus. Por quê? Porque ele falou 3 profecias que aconteceu. Os pregadores que me ouvem precisam se manter no trilho, precisam se manter no caminho, precisam continuar sendo fiel e ficar atento
quem é que está falando, né? Porque muitas vezes é a nossa própria vontade, a nossa própria carne também falando. Pastor, eu tenho uma palavra, vem aqui falar. A palavra é que o Gustavo vai para a casa dele abençoado hoje. Não precisa falar isso, eu sei que ele vai. Entende? E às vezes nós incorremos no risco, como é que fala? Nós podemos incorrer no erro de querer aparecer. Eu quero aparecer também, rapaz. Aí as pessoas vão ver que eu sou usado por Deus. Entende? Vão ver que gente, se eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma palavra e pronto. Eu não vou falar, pastor, vem aqui me aconselhar e tal, e não sei o que, e tal, e às vezes eu não tenho o que falar. Eu não tenho que ter o que falar o tempo todo, se Deus não quiser. Eu não vou inventar profecia, eu não vou inventar palavra, eu não vou inventar nada. Não é. Entende? Eu não vou inventar. Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu estive conversando com pessoas e eu queria mesmo ter tido uma palavra, mas eu não tinha. E aí, pastor? Não vou inventar. Não vou dizer assim, diz o Senhor, se o Senhor não diz. Porque depois eu me corrompo, sabe? Inventando coisas, me corrompo. Sabe? A gente começa a errar nas pequenas coisas. As raposinhas que falam em Cantares de Salomão é que destroem as vinhas. As raposinhas. Por que as raposinhas? As pequenas coisas é que destroem as grandes vinhas. Vou dar uma palavra aqui que ele vai ver que eu sou um homem de Deus. E assim diz o Senhor. Não vou. E nem você deve fazer isso. Não tem. Não tem. Fique quieto. Amém? Agora se tem que falar. Agora, eu estava ensinando esses dias, quando eu comecei esses dias a ensinar sobre o mover do Espírito, eu disse assim: se você acha que tem, fala. E eu faço isso para encorajar você a deixar Deus usar você. Agora, nós precisamos ser coerentes, não vamos falar qualquer coisa. Tem que ter um impulso aqui dentro, e esse impulso vai te guiar. Amém? Aleluia. Alguém tem uma palavra? Ninguém vai querer mais ter palavra, né? Calma aí que eu vou abrir para as perguntas, mas eu vou em 1 Coríntios capítulo 14 com vocês, que foi onde eu comecei. Devo terminar onde eu comecei, amém? 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 26. Já vou abrir para as perguntas. E eu quero que você pergunte mesmo, que vai ensinar a mim e aos outros. Tá bom? Aleluia. Encontrou? 1 Coríntios 14, 26. A partir do 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, parece que está falando de nós, não é? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então tudo isso aqui, ó, salmos, doutrina, que é o ensinamento, revelação, língua, interpretação, tudo isso aqui é para edificação. E tem mais coisa. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso aqui mostra para mim que é possível não haver intérprete. Para você também? É possível não haver intérprete, porque está dizendo nesse contexto de línguas e interpretação, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Agora, como você fica calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus? Em línguas. Porque quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Bem baixinho em línguas. Falando consigo mesmo com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros o quê? Julguem. Julguem o quê? Profecia. Está na Bíblia, não é?
Se porém vier revelação ao trem que esteja assentado, agora não está falando de mim, está falando de você aí, ó. Está falando de você. Se porém vier revelação ao trem que esteja assentado, cale-se o primeiro. No caso, calaria-se eu. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não, eu tenho que falar porque Deus, Ele me disse para falar, então eu tenho que falar agora. Mas aí está dizendo que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Deus não é Deus de confusão, Ele fala no final. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então Ele não vai causar bagunça. Amém? Se você levantar a sua mão e eu não quiser que você fala, eu não vou deixar você falar e você tem que se controlar. Mas pastor, eu vou perder a palavra. Sei não, hein? Vai perder a palavra? Onde eu estou? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios. Não é espírito de Deus, é o espírito do profeta que está sujeito aos profetas. Amém? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora, vamos começar com as perguntas, tá bom? Dentro de tudo que nós falamos, não vai falar sobre Gênesis. Por que Adão, não vai falar sobre isso. Mas pode começar a perguntar, tá bom? Quem tiver uma pergunta, levanta a mão, para a gente aprender, todo mundo aprender e todo ser edificado. Pode começar. Dois. Primeiro lá, que levantou a mão primeiro. Vem aqui falar no microfone que nós estamos gravando. Você também. Quem perguntar vai ter que perguntar no microfone, tá bom? Faça a pergunta. Graças a paz. Pastor, eu já fui movido pelo Espírito para profetizar em outras línguas. Mas eu nunca vi aqui, exceto a última vez que eu vi o Alex se movendo para interpretar o que você estava ministrando. Eu não sabia, eu não tinha própria interpretação e eu não sabia que ninguém tinha esse dom na igreja, por isso eu permaneci calado. Se eu novamente sentir agora, eu sei que, por exemplo, o Alex, ele tem esse dom, ou ele veio, essa revelação veio para ele naquele momento, ou ele tem esse dom. Eu posso agora me mover quando eu sentir o Espírito Santo me movendo para isso, ou eu continuo calado? Boa pergunta. Então, gente, é muito legal ele falar disso. Se ele não fala, a gente nunca ia saber, ia passando. Se o ensinamento não chega, os dons são do Espírito. Os dons são do Espírito. Naquele momento, o pastor Alex foi usado pelo Espírito, porque os dons são do Espírito. Ele foi usado para interpretar, mas não necessariamente numa próxima vez será ele. Agora, o fato do Alex ter interpretado uma vez, porque você precisa de fé e coragem para fazer isso. É aí onde a gente tem que aprender. Você precisa de coragem, fé. Primeiro, fé. Ele tem que acreditar que Deus deu a interpretação para ele e tem que ter coragem para falar: eu vou interpretar isso. Agora, como ele vai... O fato de acontecer muito com a mesma pessoa é como ele está dentro disso daí, é igual você. Você recebeu uma vez, aí você fala, normalmente Deus vai poder usar você dentro disso, certo? Deus vai poder usar você mais vezes dentro disso, porque você vai se exercitando e Deus vai usando mais você, vai tendo mais confiança nisso. E no caso dele a mesma coisa. Agora, a interpretação pode vir para qualquer um de nós. Se ele levanta com uma palavra, ou pode acontecer com você de levantar com uma palavra em línguas, você deve fazer isso. E se outra pessoa que está sentado achar que tem a revelação, seja ousado e fala. Amém? Normalmente, se você praticar isso, Deus vai poder contar mais vezes com você. Então por isso que acontece muitas vezes com a mesma pessoa. Mas Deus quer usar a cada um de nós. Amém? Se Ele colocou o Espírito dentro de você, é porque Ele estava interessado em usar você. Amém? Respondi ou faltou alguma coisa? Sim. Que assim, você mesmo pode interpretar essas línguas. Você mesmo pode profetizar em línguas. E você mesmo, tendo fé, confiando, sabendo, você mesmo também pode interpretar elas também. Pode acontecer isso. Estou certo, pessoal? Porque é assim, uma vez que você falou, todos nós devemos ficar sensíveis para
caso receber a revelação e interpretar. E você faz parte desse todos nós, entendeu? Você e todos nós devem ficar atento, porque você pode falar e ao mesmo tempo ser como se você estivesse ouvindo uma outra pessoa falar. Entende? Você fala em línguas e é como se você ouvisse alguém falando através de você. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. É muito importante eu falar isso. Isso aconteceu comigo só uma vez. Mas eu era bem novo, tinha uns 17, 18 anos. E eu estava tentando acertar, mas estava errando muito, com namoricos na igreja. Isso lá no começo, no meados da década de 90. Estava lá e percebendo o Espírito Santo querendo me corrigir, falar algumas coisas comigo. Estava percebendo isso. E eu fazia sabe esse negócio de ficar? Eu ficava na igreja, tentando andar certo. Me perdoa, Senhor, não vou fazer mais. Me perdoa, depois, pum. Aí eu fui orar e comecei a chorar. Por favor, Senhor, eu estava gritando agora. Senhor, não me deixa de fora do teu mover. Eu estava falando do mover, que o Espírito Santo colocou forte no meu coração, de que o mover ainda não aconteceu, vai acontecer na terra um mover muito grande. E eu estava temendo ficar de fora daquilo. Eu estava com medo de ficar de fora do mover. Então eu comecei, Senhor, não deixa de fora, não deixa de fora, não, Senhor, por favor, me perdoa. Sabe aquele clamor bem alto, bem chorando mesmo. Não deixa de fora, Senhor, não deixa, e estava implorando, né? E quando eu implorava para Ele não deixar eu de fora, a palavra do Senhor veio através da minha boca. Eu estava sozinho na cozinha da minha mãe, e a palavra do Senhor veio na minha boca, e eu comecei a falar para mim. Eu comecei a dizer para mim, e eu lembro as palavras que eu disse para mim, tintim por tintim, nunca mais esqueci, guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Aí o Senhor falou assim para mim assim: filho, o que eu estou para fazer, eu lembro as palavras, e em parte conhecemos, em parte profetizamos. Deus ia falar a minha linguagem, ok? Ele ia falar a minha linguagem. Ele ia usar a minha própria linguagem para falar comigo. Então ele ia usar o que eu conheço. Então ele fez assim: o que eu estou para fazer, eu vou fazer nem que eu tenha que virar a terra de cabeça para baixo. Quando sabe que a terra gira já? Mas ele falou isso para mim naquele dia porque era como eu ia entender. E eu sabia o que ele estava falando. Nem que eu tenha que chacoalhar a terra, eu vou fazer o que eu estou para fazer. Olha o que ele me disse. Mas você, se você não consertar o que tem que consertar, se você não andar direito como tem que andar, você vai ficar de fora. Isso foi o que ele disse para mim, usando a minha boca, a minha própria boca. Gente, eu não ia inventar uma coisa dessa, senão eu ia falar: fica quieto, rapaz, só, fica quieto. E ele falou assim para mim: corrija-se, porque senão você vai ficar de fora. Só isso, acabou. Ele não disse para mim: tá bom, filho lindo, você vai estar lá também no grande mover, eu vou usar você. Continuou, ele disse: conserta, senão você vai ficar de fora. Agora a sua pergunta, já respondeu? Era a mesma? Você está brincando, cara? Meu Deus do céu. Mais alguém tem alguma pergunta aqui? Vem cá, vamos. É gostoso um culto assim, não é, gente? Onde a gente pode aprender. Graça e paz. Fiquei com dúvida a respeito do profeta novo, o que ele deveria ter feito. E aí cabe o que nós devemos fazer quando receber uma profecia. Praticamente, o que a gente deve fazer para saber julgar se é certo ou se é errado. Se alguém falar vai, saber que é para ir. Boa pergunta. No livro de João, capítulo 14, a Bíblia fala: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, na verdade, o profeta, que também era profeta, ele também ouvia dentro da dimensão espiritual. Para ele, eu acho que era mais fácil ainda julgar. Deus disse para ele assim: não vá, certo? Não vá. E chega um outro e diz: o anjo apareceu e disse para mim: vá. Para ele já era mais fácil julgar. Para nós aqui no Novo Testamento, nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Vai virá uma testificação dentro do nosso coração. Isso nós só vamos saber na hora. Mas uma testificação virá,
e nos guiará dentro disso. Aquele profeta era para ter julgado baseado no que Deus falou com ele. Lembra? Nós julgamos baseado no que conhecemos da palavra de Deus. E ele mesmo disse que a palavra de Deus tinha vindo para ele e dito para ele: não volta pelo caminho. Se Deus não apareceu de novo para mudar o que ele disse, por que ele vai aceitar uma palavra de um homem? Veja, Deus disse para ele assim: não vai voltar pelo caminho, certo? Deus disse para ele: não volte pelo caminho, não beba água, não coma pão, não faça isso. Aí, Deus não apareceu de novo para ele, não falou com ele de novo: olha, agora eu estou mudando a regra, de vez em quando você deve voltar. Se Deus não falou, ele tem que ficar com a palavra que Deus disse para ele, ok? David Robertson é um pregador que ora muito em línguas e conhece muito a Deus. Ele disse que um profeta disse para ele assim, ó, olha, o David Robertson tinha avião nessa época, e o profeta disse assim: olha, não entra nesse avião, porque assim diz o Senhor, esse avião vai cair. Disse para ele. E aí ele pegou e foi. Onde você vai? Eu vou voltar. Mas eu não disse para você que o Senhor me disse que o avião vai cair? Ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O David Robertson falou para o homem: entre o meu relacionamento com Deus não tem problema nenhum. Se o meu avião vai cair, por que Deus não me falou primeiro? Porque eu falo com ele todos os dias, estou andando com ele todos os dias, por que ele não me disse que o meu avião vai cair? Isso era relacionamento. Ele estava íntimo de Deus. Agora vem uma terceira pessoa na conversa dizer: o seu avião vai cair. Pode acontecer isso? Pode. Olha, veja, eu vou explicar isso para vocês. Mas pastor, então se alguém disser para mim: não vai por esse caminho porque vai acontecer um acidente, eu devo ir. O problema é o seguinte: você tem certeza que o seu relacionamento com Deus está tudo em paz? Ele tinha certeza que estava tudo bem. Entende? Porque muitas vezes Deus vai usar, olha, não quero colocar você em problemas, porque muitas vezes Deus vai usar alguém para falar com você, e Deus não poderia falar com você, porque muitas vezes pode ser que você não estava ouvindo. No caso do David Roberts, Deus falava com ele todos os dias. Ele estava ministrando todos os dias, Deus falava com ele, ele era usado por Deus para abençoar pessoas. E por que Deus não contou para ele que o avião dele cairia? Agora, no caso de algumas pessoas, é melhor que elas ouçam mesmo, porque Deus está tentando de tudo para chamar a atenção dela, não está conseguindo, aí ele tem que falar, fala para ele. Aí é diferente. Você entendeu isso? Respondeu a sua pergunta ou ainda falta alguma coisa? Sim, vamos lá de novo. Só o detalhe de, por exemplo, a pessoa que não tem um relacionamento grande com Deus, então ela sobra aquela dúvida, ela só tem o contato com Deus através de um profeta. Esse profeta, como eu devo julgar? O que ele está falando, só na testificação? O que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Eu gosto da Samia Rocha, que ela sempre explica isso. Você recebe uma palavra, algo que Deus está falando para você, talvez para o futuro, talvez para amanhã. Você pega aquela palavra, isso é a palavra que Deus te deu. Guarda ela, deixa ela guardadinha, não precisa falar nada, não precisa falar nada, deixa aqui. Se isso é de Deus, vai se cumprir. Ok? Quando não é para colocar você na parede, no caso, deixa aqui. Olha, um dia eu recebi várias palavras. Eu não saio por aí apontando, olha, isso aí está errado, isso aí está certo. Mesmo quando eu sei que ainda não era certo. Eu julgo aqui. Ok? Agora, no dia que o homem apontou para mim, vocês lembram que eu contei isso? O homem apontou para mim, sapateou, e eu vou contar para vocês exatamente o que aquele homem me falou. E eu vou contar para vocês por que eu sabia que não era de Deus. Eu estava buscando a Deus e estava orando mesmo naquele período. Já não era mais aquele período outro que eu estava. Então eu estava buscando a Deus mesmo. Quando ele sapateou, primeiro que eu já sabia que ele ia sapatear. Parece que dentro de mim já avisou. Lá vem. Eu já sabia que ia acontecer, porque ele estava com ciúmes que eu estava orando, né? E acontece muito isso no meio pentecostal. Eles têm ciúmes. Não, a liderança sou eu e não ele. Eles têm muito disso, tem muito. E eu fui convidado por outro alguém para orar. Nem gosto de orar em público. Nos aniversários o Alex está do meu lado para orar, fechado aqui, vai orar em todos. Aniversário, nem chama eu para orar. Se não tiver, vai aqui o pastor Williams. Vou chamar o pastor para orar no aniversário. Alex, eu me escondo aqui, Alex. Eu sou assim, né? Mas vamos voltar aqui. Aí o homem sapateou. Calma, nós já vamos encerrar, calma.
O homem sapateou, deu uma piruleta e veio para mim e disse assim: assim diz o Senhor. Ele começou a falar. Eu lembro das palavras. Faz muito tempo, faz uns 10 anos. Ele falou assim: o Senhor está mandando você buscar mais a Ele pelas madrugadas. E ele queria, sabe o que ele queria com aquela profecia? Mostrar para o pessoal lá: vocês estão dando atenção para Ele? Que Ele está orando aí? Vou mostrar para vocês. Então o Senhor está dizendo para você que você deve buscar mais a Ele, porque você não está muito. Ele não fala abertamente assim, né? Você não está muito, mas é o que ele queria dizer. Aí eu estou lá pensando: puxa, ele ficou com ciúmes só porque eu orei. Se ele soubesse que eu não gosto de orar, que eu passaria para ele, não precisaria desse tudo. Aí foi fácil para mim, foi fácil. Aqui dentro já estava muito claro. Chamei ele de canto: vem aqui, irmão. Eu não vou envergonhar o irmão, né? Ah, rapaz, você não está com nada. Não, eu chamei ele de canto. Vem aqui, profeta, vem aqui. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, irmão. Pode falar. Eu falei assim: você estava lá, Viviane? Estava lá. Eu falei para ele assim: quando Deus quiser falar comigo, Ele vai falar. Aí eu disse: agora você, deixa Ele falar com você. Ele ficou assim: tudo bem, irmão, desculpa, irmão. Amém? Amém. É como eu digo: se ele tem uma palavra de Deus, ele diria para mim assim: irmão, você não quer receber a palavra de Deus? Deus falou comigo para falar com você. Recebe se você quiser. Mas ele ficou em choque, né? Pelo amor de Deus, não fala. As profecias para tomar direções a respeito da vida dele, entendeu? Entendi. Nesse caso, todos nós que somos nascidos de novo, que é o que eu tentei falar antes, todos nós que somos nascidos de novo, somos guiados por Deus. Então, não tem como ensinar a ser guiado por Deus. Se você está ali de frente com a pessoa, ela te fala, você tem que saber se está batendo aqui. E não tem como uma outra pessoa falar sobre isso. Você tem que saber: bate aqui dentro, testifica aqui. Porque seja a paz o árbitro em vossos corações, não é que a Bíblia fala? Você para mim que eu não sentia paz, que o profeta ficava me falando, e eu não sentia paz mesmo sem entender. E aí depois você me explicou. Na verdade, assim, veio uma pessoa e entregou uma profecia para ela. Mas ela ainda não conhecia, ela não sabia ainda sobre profecia e como funcionava isso. Mas ela sabia dentro dela, alguma coisa dizia que no caso, isso. Então ela sabia dentro dela que aquilo que ele estava falando, alguma coisa estava estranho, arranhando por dentro. E aí quando ela veio perguntar, né, para o Edson sobre a profecia, e acabou explicando que o interesse da pessoa é que estava em jogo, de quem deu a profecia é que estava em jogo, porque ela estava interessada em algo, ela profetizou exatamente aquilo que ela queria, e não aquilo que Deus tinha falado. E era uma pessoa que de vez em quando era usado por Deus. Agora, melhor ainda, de vez em quando era usado por Deus. Agora veja, todos nós, na verdade, gente, é preciso saber disso. Todo mundo aqui nasceu de novo, ok? Todos nós recebemos o Espírito Santo. E na verdade, se nós buscarmos em nós mesmos, todos nós vamos ter a resposta se tem paz ou não. Todos nós. Todos nós, na verdade, sabemos se ela era nova. Ela estava frequentando aqui há pouco tempo, poucos meses. Ela era nova. Só que ela mesma nem estava fazendo rema nem nada. Ela mesma sabia que alguma coisa estava arranhando. Nós costumamos falar na palavra da fé, né? Alguma coisa arranha por dentro, sabe? Fica aqui, alguma coisa não está certo, sabe? Isso, fica essa dúvida. Alguma coisa não está certo sobre essa palavra. Aí não, mas você deve ir lá. Mas se alguma coisa diz não aqui dentro, por que eu vou ficar com a palavra dele? O profeta lá, com toda certeza, arranhava tudo dentro dele. Pelo menos ele sabia que a palavra do Senhor estava indo para aquela direção e a profecia do profeta velho estava indo para aquela outra direção. Entendeu? Não, porque às vezes o que a gente faz?
útil, não era nascido, mas a gente unir o útil ao agradável. Tipo assim, às vezes não acontece isso. Às vezes a gente sabe que uma coisa é pecado, mas a gente vai para alguém: Gustavo, vê o que você acha. Vê o que você acha, cara. Aí eu coloco a pergunta para ele. Eu dentro de mim já isso aqui é pecado. Mas se o Gustavo falar que não é, e principalmente se for o líder, né? Legalidade para errar. Pastor Alex, o que você acha? Aqui dentro de mim estava tudo errado. O que você acha disso? Eu também penso que nem você, Edson. Eu acho que pode fazer. Aí vai nós dois para o mesmo caminho. Por quê? Convém para nós. Vocês estão entendendo alguma coisa? Mais alguma pergunta? Sim. Que é assim, irmão, Jesus, a gente vê que no Velho Testamento o Espírito vinha sobre as pessoas. E aí quando Jesus morreu, ele disse que ele ia embora e que o Espírito Santo ia vir e nos guiar em toda a verdade. Então todas as coisas que vêm para dar alguma direção para nós, sempre vai ter essa impressão dentro do nosso interior, de fazer ou não. Então é melhor você obedecer o que está dentro do que você obedecer a pessoa que está aqui fora. Entendeu? Então é assim, o Espírito Santo veio para isso, para nos guiar em toda a verdade. Não existe uma meia verdade ou uma verdade total. Existe uma verdade, independe do que seja, depende do que for, seja para a vida ministerial, seja para a sua vida particular, seja para o que for. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que ele tem falado, vamos orar em línguas, jejuar, para ficar sensível e aprender a ser guiado pelo Espírito. Mais alguém para a gente encerrar aí? Claro? Espera aí. Isaías 55, 11 e 12 diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A vez de sair com grande alegria, e em paz sereis reconduzidos. Isso mesmo, e em paz serei guiados, né? Acabou? Eu vou encerrar, gente. Além de uma pergunta, alguém tem uma palavra para falar? Do que se trata? Quer falar uma coisa? O pastor falou bastante sobre profecia, queridos. Mas não é que a gente vai ficar o tempo todo: ixi, será que o pastor está pecando? Está tendo uma vida de santidade? Não está? A profecia é verdadeira? Não é? Em todo o tempo e com todas as pessoas que vier trazer uma palavra. O tempo todo agora ficar aquela desconfiança, né? E ele falou sobre pessoas que estavam andando com Deus e por endurecer o coração, não querer ser corrigido naquilo que Deus já havia falado, eles eram usados por Deus, como o caso do rapaz que acabou morrendo, e antes de morrer, ele orou pela esposa, orou pelo filho, foi ressuscitado. Deus usou ele. Mas algo simples nos nossos dias, que isso foi algo trágico. Ele já tinha uma caminhada com Deus e decidiu não ouvir aquilo que ele precisava ser corrigido, amém? Mas algo que acontece no nosso dia a dia: a falta de amor. Nós não andarmos em amor com o nosso irmão. Um momento Deus está te usando, o outro momento você não está andando em amor com seu irmão. É algo comum que tem acontecido e nós não podemos deixar acontecer também. Porque nós vimos esse fato desse homem, foi algo muito trágico, mas Deus já havia falado com ele. Nós conhecemos outros que tinham problema com glutonaria. Eram comilões mesmo. E Deus falando: se corrige. Por que Deus está falando assim? Porque é algo que está te levando para a morte. A carne vai te levar para a morte e o espírito vai te levar para a vida. Mas a falta de andar em amor também vai te levar para a morte. Então, em um momento, Deus está te usando, você está pregando, você está cantando, você está tocando, você está na porta como diácono ou aqui dentro fazendo qualquer outra coisa aqui dentro da igreja, e Deus está te usando. Mas quando você não está andando em amor com o seu irmão, nesse momento, você está deixando a sua carne ser influenciada, as coisas do diabo ser influenciada, que é algo que está mais perto de nós.
Às vezes Deus está tratando em algum sentido na sua vida que é para você corrigir, para você se posicionar. E Ele vai ficar falando, Ele vai ficar falando. Se você não ouviu, seu coração vai endurecer para aquilo. E nós não queremos que algo trágico venha a acontecer por conta de você não ter dado ouvido à voz do Espírito. Amém? Mas é exatamente o que o Anderson leu ali também, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E não vamos criar essa dúvida o tempo todo. Me deram uma profecia. É de Deus? Não é de Deus? O irmão está vivendo uma vida correta? Não está? Ele falou da carne? Ouviu do diabo? Não, fique em paz. Ouviu? Fique em paz. Foi de Deus, amém, vai acontecer, espera no Senhor, vai acontecer, as coisas vão fluir. Viva uma vida em paz, não preocupados, amém? Acabou. Teve a sua chance, agora vamos orar pelo Caio Jerônimo Silva. Ele fará uma cirurgia para retirar 9 nódulos de câncer. Fica de pé para a gente orar? Então vamos lá. Levanta sua mão, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida do Caio. E nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos esse câncer. Nós repreendemos esses nódulos. Nós repreendemos essa maldição. E mandamos de volta ela para o lugar onde ela deveria estar. Em nome de Jesus. Câncer, agora retroceda, cesse na vida dele, porque você não deve estar aí, não deve ficar aí, em nome de Jesus, seca e vai embora, em nome de Jesus, fique curado agora, Caio, fique curado agora, Caio, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, amém, amém, aleluia. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o